vontade aí no fim para comentar, questionar, enfim. Aqui é uma troca mesmo, a gente está trazendo a nossa experiência para vocês. Lembrando assim, a gente vai passar um pouco também pelos cenários de desafios que a gente tem. Hoje, quando a gente fala da MRN, a gente está falando de uma empresa, né, que fica no coração da floresta amazônica. E tudo isso, deixa eu só pegar o pager aqui. E tudo isso traz uma série de desafios. Falando rapidamente aqui, né, eu sou o gerente de suprimentos, tenho 10 anos de experiência na cadeia de suprimentos, transformação Lean, consultoria de processos. Comigo está o Marcos Paulo, é o nosso analista sênior, experiência aí dele é especialista em inteligência artificial e engenharia de dados. E juntos vamos navegar aí com vocês, falando sobre a nossa transformação digital. Contexto rápido, né, da MRN, empresa fundada em 1967. Hoje a gente produz aproximadamente 12 milhões de toneladas por ano de bauxita. Para quem não sabe, né, é o produto base ali para transformar no alumínio. A gente tem hoje aproximadamente 6 mil funcionários e o nosso quadro acionário é composto por 3 das maiores mineradoras do mundo, né? A gente está falando de Glencore, South 32 e a Rio Tinto. Nosso propósito é produzir bauxita que contribua para o mundo sustentável, principalmente se tratando da gente estar onde estamos, em Porto Trombetas, coração da floresta amazônica. Nosso desafio logístico, ele parte de ser localizado em um cenário onde a gente está a centenas de quilômetros de Manaus e Belém, e todo material para chegar na MRN, ele necessariamente precisa passar por balsa. Então nós estamos falando de prazos logísticos que podem chegar aí facilmente aos 30 dias. A gente não consegue nada para ontem, então nosso planejamento realmente tem que ser diferenciado. Principalmente quando eu falo que 82% de nossas compras, elas vêm do Sudeste, né? Muito fornecedor de mineração fica nessa área e acaba que a gente tem esse adendo aí nos desafios logísticos. Então vamos falar um pouquinho de compras, né? Hoje a gente tem aproximadamente 6 mil pedidos por mês, 80% desses estão em contratos. A gente vai falar aqui hoje, são justamente os que não estão em contratos, são os pedidos spot, que demoram aí aproximadamente 22 dias em geração de compras, com um bid cycle que pode variar de 15 a 120 dias, a depender da complexidade desses materiais. Mais um motivador, né, além desses desafios, é que a MRN aí vai começar com um projeto, chama Projeto Novas Minas, expectativa aí de iniciar a implantação desse projeto a partir do ano que vem. A gente está falando de um projeto que dá mais 15 anos de longevidade para a mineração nessa primeira etapa, são 5 bilhões de investimento. Então, a gente sabe que isso aí vai cair no nosso time e a gente precisa estar preparado para esses desafios. Então, vamos falar da jornada de transformação, mas antes é importante a gente trazer para vocês como funciona hoje o nosso processo e aí explicar onde a gente entrou com esse processo de automação. Então, inicialmente, requisitante cria a requisição, depois dela aprovada, cai para o nosso time. O primeiro setor que recebe isso dentro da nossa equipe é o setor que a gente chama de tratamento e validação de dados. É um time que fica ali por conta de receber as requisições, validar as documentações, avaliar se aquele item é um item de contrato, né, se não está sendo feita uma fuga de contrato. Ele também consolida esses itens por categorias, cria-se uma demanda, né, uma solicitação de cotação. A partir daí, ele faz a atribuição para o comprador. Quando o comprador recebeu essa demanda, negociação, relatório de homologação a depender da complexidade do valor da compra. E, por fim, a gente tem a geração do pedido de compras. Foi aí que, a partir de 2021, a gente começou a nossa jornada. Isso aqui tudo que eu passei para vocês era feito de forma manual, por e-mail. Acredito que foi o cenário de muitos aqui já, né? E a partir do momento dessa revolução aí de suprimentos, com a implantação do paradigma, a gente pegou ali desde a etapa 3, criação de cotação, até a emissão do pedido de compras. O paradigma, ele foi uma virada ali de chave no nosso processo. Em 2021, logo que a gente implementou, 20% dos processos eram feitos dentro da plataforma, já começaram a ser feitos ali. Hoje esse número está em 90%. O que é feito fora hoje, Mário? Hoje são compras internacionais e compras exclusivas. Por opção da MRN, tá? Esses processos são feitos fora da plataforma. O paradigma ele traz a solicitação de pedidos, solicitações e pedidos via SRM. O registro também das informações, ele é centralizado. A gente tem integração com o nosso ERP, além de facilitar aí a auditoria dos processos e trazer relatórios e análise de dados.
Aqui eu vou passar rapidamente algumas telas, porque agora a gente vai passar aqui com mais calma. Futuramente vocês vão ver na apresentação o robô executando isso aqui. Então, assim, é importante agora prestar um pouquinho de atenção nessa parte, que depois o robô, vocês vão ver, a velocidade é bem mais rápida aqui. Na tela inicial aqui que a gente está vendo, né, o comprador ele inseria ali a data de início e data de fim daquela cotação. Ele insere todos os dados gerais, né, o valor do pedido, a moeda, o Incoterm, enfim. Depois ele faz a inclusão dos itens, né, com as especificidades de cada um desses itens. Depois ele inclui também a condição de pagamento. O vendor list também é incluído nesse momento. E, por fim, os anexos, né? Então, tudo isso aqui é feito por um comprador a partir da plataforma do Paradigma. A partir daí, a gente começou a levantar uma série de processos aqui, né, que com a entrada do Paradigma a gente começou a ter uma padronização dessa atividade. E isso é um prato cheio para quando você fala em automação. Atividade rotineira e padronizada. Além disso, tinha algumas dores que a gente tinha, né? Apesar de ser um processo onde a gente tem essa padronização, é um processo que gasta um tempo, é uma rotina operacional, né? Então, esse empenho aí gasta um tempo do comprador para executar. A consolidação também era ineficiente. Qual que é a consolidação? A gente tem hoje uma requisição de material de escritório, uma com caneta, outra com papel, enfim. Então, tem que pegar essas várias requisições, consolidar e gerar uma demanda única, né? Isso também gastava um tempo do comprador para executar. O vendor list era totalmente descentralizado, estava na cabeça do comprador. Então, ele definia quais fornecedores ele queria colocar, com base na cabeça dele e algum histórico que ele tinha para aqueles processos. E tudo isso gera um retrabalho, né? Às vezes foi para o mercado e não foi algum fornecedor que deveria ter ido, mais estratégico, ou não teve o retorno que a gente queria, enfim. E, por fim, o comprador tinha uma rotina totalmente operacional. Eu gastava um comprador que poderia estar executando uma função analítica, gerando realmente um resultado maior, estratégico, estava com a demanda completamente operacional e repetitiva. Foi aí, então, que a gente começou, né, a ideia aí de desenvolver esse robô. É importante eu trazer para vocês os principais agentes de mudança que nos apoiaram nesse processo. Então, teve o nosso gerente-geral, o Diogo, que foi o líder idealizador aí do projeto. A Pamela, também gerente de departamento, que também apoiou na supervisão e orientação estratégica. E o Marcos, que está aqui do meu lado, foi o responsável pela execução técnica. Inclusive, eu vou deixar agora a palavra para ele passar um pouco mais no detalhe para vocês sobre essa parte técnica do robô. Muito obrigado, Mário. Boa tarde, pessoal, novamente. Então, falando sobre a criação da cotação de forma automática através aí desse robô. Inicialmente, então, foi feito ali um robô, né, MVP, um protótipo, para a gente ver se tinha viabilidade ou não daquele robô conseguir abrir e conseguir navegar no Paradigma, né? Quando se trata de RPA em navegadoras, a gente tem algumas dúvidas, principalmente saber se ele vai ficar estável ou não na rede. Aí não foi nenhum problema em relação à nossa rede da MRN. E segundo, era se o servidor da Paradigma ia aguentar, porque a operação de um robô, de um RPA, é muito rápido. Ele insere e consome dados de forma muito rápida, né? E até então aí não tivemos nenhum problema. Inicialmente a gente fez alguns testes, aí que foi importante a parte dos testes, a gente usar o ambiente de homologação do Paradigma, que foi onde a gente começou a rodar esse protótipo e ver se ele conseguia ali navegar ou não entre as telas para a criação da cotação. Agora, do nosso lado, a gente já encontrou alguns problemas, porque a gente viu que dava jogo, né, tinha viabilidade de fazer um RPA, ele conseguia abrir lá as páginas do Paradigma e conseguia navegar sem nenhum problema. Mas quando chegava na parte do vendor list, a gente não tinha um padrão de vendor list, de quais fornecedores colocar ali para determinadas categorias. Também em relação à classificação dos itens, a gente também não tinha uma padronização. A gente até tinha uma no nosso RP, mas ela não era muito boa e não era viável de ser utilizado por um robô, né? Então, aí foi necessário a gente trazer o projeto para backlog, para estar fazendo alguns estudos para conseguir superar esses problemas, esses desafios. Então, quando a gente trouxe novamente aí o RPA para backlog, a primeira coisa que a gente fez foi ter um treinamento da equipe técnica, no caso eu, porque foi a primeira vez que eu comecei a lidar com supply chain, cadeia de suprimentos, então eu não entendia muito de como que eles iriam querer esse vendor list e essa classificação desses itens da cadeia de suprimentos da mineração Rio do Norte, né?
Também foi aí no momento que a gente criou um time técnico chamado Press-Source, que seria responsável por estar fazendo automações como essas, né, utilizando principalmente aí tecnologias, pequenos sistemas desenvolvidos aí com a linguagem Python, que no caso foi a ferramenta que foi utilizada para criar esse RPA. Então não foi uma tecnologia low code que a gente usou como Power Automate, né, foi ali codando puro mesmo, fazendo código para criar esse RPA. A gente também começou a utilizar algumas ferramentas da Microsoft, como o próprio Power Automate, Power Apps e principalmente o Power BI, que aí entrou um ponto muito importante, que foi a capacitação do nosso time de compras para estar começando a utilizar tecnologias como essas, né? Até mesmo operar um robô como esse. Então a gente mapeou esses ofensores, essas dificuldades do qual a gente precisava para ter essa viabilidade do robô, que ele pudesse ali operar no lugar do comprador, né? A gente também conversou principalmente com o time de TI da nossa área e o compliance para saber se a gente poderia ou não utilizar uma ferramenta como essa. E não foi problema nenhum, nós tivemos suporte deles para estar utilizando tecnologias como essa. Em relação à classificação dos itens, foi aí que entrou a parte da inteligência artificial, a tecnologia de IA que a gente utilizou para estar fazendo essas classificações. A gente precisou trazer o robô, né, que ele conseguia operar lá nas janelas do paradigma, mas precisava ainda vencer esse step de classificação e criação do vendor list. A primeira coisa que a gente fez, então, foi arrumar a casa, né, dar nome aos bois. A gente primeiro definiu quais seriam as categorias que a gente ia utilizar. Foi o momento que a gente chamou nosso time de compras, nossos compradores ali mais sêniores, para estar definindo essas categorias. Mapeamos aí em torno de 105 categorias e a essas categorias associamos alguns fornecedores. Criamos ali o vendor list para essas categorias. Agora só faltava fazer o passo de associar os itens a essa categoria e a gente conseguir fazer o pipeline completo. Itens, categoria, fornecedor. E foi aí que a gente utilizou o chamado aprendizado de máquina, ou machine learning, como alguns gostam de chamar também. O machine learning ele é uma parte aí da IA, que ela passa desde a robótica, né, exemplo de veículos autônomos, robôs. Temos a questão do processamento de linguagem natural, o chatbot, por exemplo, ChatGPT, Copilot e assim por diante. Visão computacional, exemplo de câmeras de segurança, tem utilizado bastante IA. E também aqui não podemos deixar de falar a parte de tecnologia de dados e infraestrutura, né? O chamado Big Data. Com a infraestrutura que a gente tem hoje, computação em nuvem, a gente consegue armazenar os dados e processá-los para começar a imputar em modelos matemáticos ali de probabilísticos, para a gente começar a fazer análises preditivas, né? Evoluir o nosso BI, parar de fazer não só apenas análises diagnósticas, mas para começar a fazer análises preditivas e tomar já decisões de forma antecipada. Em relação ao aprendizado de máquina, tem aí o supervisionado, o não supervisionado. Supervisionado é quando a gente passa uma quantidade de dados previamente classificado para a máquina. E o não supervisionado é quando a gente passa todos os dados que a gente espera aí que ela classifique, né? Faça a chamada clusterização. Temos aí também o Deep Learning e o Reinforcement Learning, o aprendizado por reforço, né? Que é quando a máquina pega dados novos, faz essa predição e já insere ali no seu modelo de treinamento. Aqui fazendo uma analogia, então, em relação a esses dois modelos que foram utilizados, né, do aprendizado de máquina. Primeiro, a gente tentou o não supervisionado, o chamado K-means, o método estatístico de análise de variância. Aqui, no caso, eu trouxe um exemplo de figuras geométricas, onde ele faz essa clusterização, né? Então, no caso, o eixo X poderia ser ali a quantidade de lados dessa figura geométrica e o Y é exatamente a figura geométrica que a máquina vai classificar ali, né? Ela consegue definir se é um triângulo, um quadrado, um retângulo, um pentágono e assim por diante. E depois nós temos o supervisionado, que é quando a gente passa aquela quantidade previamente classificada para a máquina, para ela começar a aprender em relação àqueles dados que a gente previamente classificou, né? O não supervisionado a gente testou inicialmente para não ter o trabalho de onerar os nossos compradores de ter que classificar alguns dados inicialmente, né? Mas esse método ele não teve uma boa acurácia e a gente precisou partir para o supervisionado e que aí a gente teve a ajuda dos compradores, pedimos para eles classificar um punhado ali de quantidade de materiais, né? Para a gente conseguir passar para esse modelo que teve uma boa acurácia. No caso, a gente usou o chamado Support Vector Machine aí como meio matemático para estar fazendo essas classificações. Traduzindo aí de figuras geométricas para itens da nossa cadeia de suprimentos, no caso que a gente utilizou foi exatamente a narrativa do item, aquela parte textual que tem o mais descritivo completo do item, né? E aí a máquina retorna, né, como resultado do eixo Y, exatamente a categoria, se aquele item pertence à papelaria, mobília, fixação e assim por diante. Aqui eu trouxe, então, um exemplo, traduzindo aí
do figuras geométricas para o nosso caso de classificação de itens, a máquina, então, tem lá os dados rotulados, que são aqueles dados previamente classificados, que no caso lá foi onde teve o papel do comprador que classificou alguns itens para nós. Temos os rótulos, que seriam lá, então, as categorias que a gente espera que esses itens que a máquina classifique, né? Aí tem lá o modelo de treinamento, que foi aquele Support Vector Machine que a gente utilizou. E aí a máquina pega dados novos, né, que no caso são novas narrativas de itens, e aí ela retorna, no caso, a categoria, né? Aí ela identifica se é item de laboratório, material de construção civil, peças de veículo e assim por diante. Lá naquelas telinhas lá que o Mário mostrou, tem a parte do anexo, que também é importante. Tem casos que a gente tem itens técnicos que precisa anexar itens com desenhos técnicos. Aí aqui o que a gente fez foi estar utilizando programação clássica mesmo, não precisou IA. A gente fez uma programação ali para ele identificar a palavra desenho e o início ali dos códigos que são padronizados, né? Começa com QD e assim sucessivamente. Então aqui programação clássica a gente já conseguiu superar esse desafio. E aí foi que aquela criança lá naquele MVP, aquele robozinho, começou a criar corpo, né? E pôde levar para o ambiente de produção. Foi aí que surgiu o robô Trombetas, né? E o que seria esse robô Trombetas? A gente fez um acrônimo aí para exatamente homenagear a cidade de Trombetas, do qual está lá localizada a Mineração Rio do Norte. E como que ficou essa criança aí que ficou super equipada e pôde aí começar a operar na MRN, né? Não foi esse robô, né? O Exterminador do Futuro. De novo, mas também... Esse daí também não. Tudo bem que esse cara é uma máquina, né? Mas não foi esse robô que a gente contratou, não. Foi o Robotron, aí que surgiu esse robô aí que a gente deu esse nome, exatamente um acrônimo em homenagem à cidade de Trombetas, Robotron. Aí aqui em sequência é onde ele vai começar a fazer a operação de criar a cotação lá no Paradigma. Aquela parte de classificação dos itens, ele pega a carteira do comprador e classifica aqueles itens tudo em background. Então não dá para a gente ver. Eu só fiz um exemplo ali do Excel exatamente para que a gente consiga visualizar algumas classificações que ele faz. Mas quando ele está rodando, isso ele faz tudo em background, só depois que quando ele chega para usar o Paradigma, né, para criar as cotações, é aí que a gente consegue ver a interação dele com a plataforma, né? Então aqui é uma operação bem rápida mesmo, que essa é a vantagem de você estar utilizando uma tecnologia como essa, né? Então ele vai lá, faz o login, depois coloca as regras de negócio da cotação padronizada, inclui as OCs, que representa um item, né? Uma OC representa um item. Depois a condição de pagamento, novamente padronizada, por isso que deu jogo estar utilizando a RPA. Aí insere lá os fornecedores, né? Foi importante aquela parte lá de estar pedindo a ajuda dos compradores para estar classificando alguns itens e montando um banco de dados. Depois os anexos. E aí ele vai fazendo uma operação atrás do outra, uma cotação atrás do outro, em torno de 30 a 50 cotações aí por dia. Depois ele salva e distribui para os compradores para eles estarem analisando apenas as propostas e fechando o pedido. Aí agora eu vou passar a bola aqui novamente para o Mário para ele mostrar um pouco dos resultados que esse RPA trouxe. Turma, é importante falar que esse vídeo está em tempo real. Então esse foi um exemplo de cotação onde o robô levou aproximadamente 40 segundos, tem esse vídeo, para ele poder criar a cotação. Quando a gente traz aqui nos resultados, no canto direito inferior aqui, a gente está falando de 114 ordens de compras por dia que a gente tem. E um comprador ele levava em média aí 5 minutos para poder realizar esse processo. Então nós estamos falando de 9 horas e meia aí dos compradores gastos nessa função. Enquanto isso, o robô leva em média aí 1 minuto para realizar isso. Nós estamos falando de um ganho de 5 vezes nesse processo. As 5 vezes comparando o robô com o comprador. Mas quando a gente fala pro comprador, o impacto é 100%, porque eu eliminei aquela função para ele. Então eles ganharam 9 horas e meia a mais. Então são aqueles resultados que a gente colocou lá no tempo, redução de tempo com operações rotineiras e operacionais. E eu consigo, com isso, direcionar o meu comprador para atuar nas demandas estratégicas, gestão de categorias, gestão de contratos. Importante para mostrar para vocês aqui como a gente divide de forma macro os nossos processos. Enquanto do próximo slide a gente vai falar um pouquinho mais que o robô faz aqui. Hoje a gente tem 3 divisões macro dos nossos processos, sendo que 86% deles, as ordens de compra, são consideradas alta produtividade. O que é isso? São processos de baixo valor agregado, são realmente processos operacionais, onde eu estou perdendo o tempo do meu comprador para poder executar algo que ele vai gerar um valor muito baixo
um volume muito grande ali de transações por dia. 11% são compras concorrenciais, médio valor, onde o comprador já tem mais a agregar. E alto valor são 3%, que são aqueles grandes processos onde realmente é necessário uma estratégia e qualquer resultado positivo ali, o impacto é muito grande. Então, a gente falando das curvas aí do nosso robô, né, como ele foi avançando ao longo do tempo, a gente fala da primeira curva, né, ele começou ali a analisar as ordens de compra, agrupar as ordens de compra de maneira automática, como operação assistida, e gerar previamente um relatório de homologação. Então, ele já pegava dados do processo e gerava ali um Excel que chega já para o comprador, onde ele só tem que completar com algumas informações que ocorreram durante o processo para poder enviar para aprovação. Então, nesse momento, a gente automatizou a etapa 6, geração de relatório de homologação. Posteriormente, na curva 2, o robô passou a analisar a ordem de compra e agrupar por categoria de item. Ele também passou a gerar as cotações de itens spot de forma automática no paradigma. Nesse momento, a gente automatizou a etapa 3, criar a cotação, que foi a que a gente deu um foco maior aqui hoje, né? Não deu tempo de passar todo o processo, mas vocês vão ver que ele não faz só isso. Então, o robô também, na etapa 3, que é a que a gente está agora, né, a curva 3, ele passou a analisar as cotações recebidas e disparar a cotação para o mercado, de forma autônoma. Ele também gera pedidos de alta produtividade. Então, a gente automatizou a etapa 7, para aqueles 86% que a gente estava falando lá no slide anterior. Então, quando a gente fala de itens de alta produtividade, eu já tenho automatizado a etapa 3, criar a cotação. A gente também já automatizou ali o relatório de homologação e a geração do pedido de compra. A gente acabou de entregar essa curva 3, estamos só finalizando as fases de teste. O nosso próximo passo é para os itens de alta produtividade, ou seja, 86% da nossa carteira, tornar o processo 100% autônomo. Então, a gente está falando de gerar rodadas de negociação de itens de alta produtividade. E com isso, a gente elimina a etapa 4 e a etapa 5 vai ser também automatizada para processos de alta produtividade. O robô vai executar 100% do processo. Bom, turma, assim, a gente passou aqui de uma forma mais macro, geral, mas eu deixo os nossos contatos aqui, caso vocês queiram aí procurar saber mais, entender mais detalhes do processo. E caso alguém tenha alguma dúvida, estamos abertos aqui também para perguntas. Obrigado. Obrigado, gente. Vou pegar o fone, né? Não sei se vai ter alguém. Tem alguma pergunta? Pede para ela. Oi, oi. Tudo certo aí? Pronto. Primeiro, queria dar parabéns para vocês. Acho que Valeu, obrigado. essa criação que vocês fizeram fugiu totalmente assim do padrão que tem de RPA. E eu acho que vocês estão construindo um negócio muito único. Acho que é duas perguntas bem simples assim. Em relação quando vocês vão alimentando com os itens novos, se isso já vai sendo classificado automaticamente ou isso a partir desse momento que vocês fizeram esse primeiro saneamento de dados, isso agora já nasce pronto, né? Já nasce certo e é alimentado a base de vocês certo. E em relação a como que vocês estão rodando esse robô hoje, se é função de cada negociador, de cada comprador rodar isso, ou se já tem alguma programaçãozinha, alguma coisa que de tempo em tempo vai rodando assim para as novas requisições. Posso responder a primeira, a segunda você responde. Tá bom. Sobre o aprendizado, é basicamente isso, né? A gente tinha uma gama muito grande de itens, 30 mil itens, e não daria para um comprador ficar categorizando. Então, a gente pegou no início ali, né, que o Marcos mostrou. O comprador, ele fez as primeiras categorizações para deixar ali a máquina já com aquele pré-conhecimento, e a partir dali para o resto, né, dos itens, 30 mil, 40 mil itens, foi automático pelo robô. E daqui para frente é sempre assim. Então, ele usa a base histórica dele, né,
o que a gente ensinou e o que ele foi fazendo depois, e cada vez mais ele vai aprendendo a melhorar essa categorização. Quando tem algum erro, se a gente identificar alguma coisa que está errada, a gente informa para ele e ele vai aprendendo mais uma vez. Então, quanto mais itens, mais aprendizado e assim por diante. Em relação à execução do RPA, a gente até pensou em colocar ele todo em background, né? Na ferramenta lá do Python tem tem um framework chamado Selenium, que dá para fazer isso, deixar sem essa interação gráfica e com as janelas do navegador web, né? Então daria para a gente colocar lá assim em um servidor para ele independentemente ficar rodando, né? Mas a gente decidiu, né, por controle mesmo, de destinar uma pessoa apenas para executar ele todos os dias, e ele leva lá em torno de apenas 10 minutos para processar todas as cotações do dia. Então é um comprador que dá um clique lá, aí ele liga, faz em torno aí de 50 cotações no dia e encerra. Apenas 10 minutos ali de operação daquele funcionário. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Parabéns aí pelo projeto, é bem diferente ali, como o amigo falou. Duas perguntas, né? Como é que foi o trabalho de engajamento da equipe? Né? Porque a gente sabe que quando a gente traz propostas diferentes, enfim, existem várias resistências, vocês falaram muito da ajuda dos sêniors, mas isso é inicial, né? Você tem equipe em vários níveis, como é que foi isso? E em relação ao machine learning, talvez você não tenha a resposta ou o fechamento disso, mas entender, por exemplo, como é que é essa evolução? A gente consegue trazer novos fornecedores, enfim, aqueles detalhes que o analista de suprimentos acaba trazendo para o processo e que não é, né, o roteiro, não é o script. Como é que é essa evolução na prática? Tá, posso falar primeiro? Sim, pode ser. Sobre os compradores, foi um desafio no começo, porque na cabeça do comprador ele fala, pô, estão me substituindo por uma máquina, né? Não tem jeito, isso é inevitável de pensar, né? Mas a gente teve que fazer, né? A gente comentou ali, né? As partes dos treinamentos foram muito importantes até para dar essa visão de suprimentos estratégicos. Uma parte do nosso time, né? Uma cultura da MRN, até um pouco antes aí, no passado era 80% spot, então depois que você migra para contrato, isso já começa a dar abalar um pouco. Mas aí você tem que mostrar isso, né? O suprimento estratégico é justamente o comprador gerar valor, né? Ele não é um cara só que fica só emitindo pedido. Então, o treinamento dessa parte estratégica é que realmente foi fazendo que eles mudem e também busquem melhorar, né? Cara, eu não preciso de você para comprar caneta, eu quero te colocar para fazer um processo que você vai gerar um ganho, vai gerar um save. Então, realmente é com muito treinamento, muita conversa e demonstrando. A gente já fez alguns movimentos já, onde a gente já pegou essas pessoas que enviavam cotações e passamos por uma série de treinamentos, e até com o próprio time, também trouxemos um pessoal de fora, mas já começamos a inserir como gestão de contratos, gestores de categoria, e aí a turma está vendo o resultado disso, sabe? Realmente, valorização até do próprio trabalho, né? Porque, pô, eu só ficava metindo a mesma coisa, agora realmente eu estou tendo que pensar mais para poder executar aqui o meu dia a dia e aprendendo com isso. E essa parte é mega importante, eu não posso deixar de complementar, né? Porque lá no processo, lá no início, quando eu comecei a montar o RPA, eu não sabia, né, como que era o processo de compras, né? Então eu precisava do auxílio exatamente do comprador. E eu fui quem? Exatamente naquele comprador que ficava lá todo dia, o dia inteiro, fazendo aquele processo de criar a cotação, né? Então é claro que eu senti que aquele receio, ele vinha em mim, né? Falava, pô, você acha que isso daí eu não vou ter uma realocação depois? Então foi importante, né? Estar conversando com a gerência, né? E eles foram muito solícitos em passar isso para o time inteiro, falar, não, gente, a gente quer exatamente que vocês estejam em operações mais estratégicas, né? Então, esse comprador me ajudou a entender como que era o processo ali de criação de cotação, como que seria aquele vendor list, como seria a classificação, para eu ter ali o sucesso de conseguir montar o robô, né, toda a programação, né? E ele depois, ele foi realmente alocado para um processo mais estratégico ali de gerenciamento de pedido, né? Então, teve esse super ponto positivo aí em relação à realocação desse funcionário, né? Em relação ao aprendizado de máquina, em relação aos fornecedores, realmente é um ponto bem difícil ali que a gente entrou, né? A gente até tentou ali estar trabalhando com KNAIS e tudo mais,
Mas exatamente é um passo, é o próximo passo ali a seguir, né? Fazer com que a máquina consiga ali classificar os fornecedores. Para os itens, tá ok, aquele modelo que a gente utilizou, o Support Vector Machine, ele tem uma acurácia muito boa, ficou muito redondinho, a acurácia muito boa, então os itens ele fica lá rodando, classificando lá sem problema algum. Agora, em relação aos fornecedores, é um próximo step aí que a gente está estudando. Oi, pessoal, boa tarde. Boa Parabéns tarde. aí pela apresentação. Além do tema ser bem interessante, vocês trataram muito bem, então é legal aí. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, se para os fornecedores fez alguma diferença, se vocês forem acionados por eles, dizendo que o processo melhorou, ficou mais rápido. E segundo, vocês colocaram que tiveram um ganho aí de tempo dos compradores. Isso é bem bacana. Mas em termos de resultado de saving para essas categorias, vocês chegaram a observar, chegaram a comparar se com esse método houve algum resultado? Obrigado aí, parabéns de novo. Valeu, muito obrigado. Quer responder, Mário? A princípio, não tivemos retorno dos fornecedores, porque enquanto a gente não caminhar com essa quarta etapa, que é a etapa de negociação, acaba que para ele muda pouco, porque o processo de solicitação ele ainda não viu o projeto, né? Não chegou para ele ainda a compra, né? Então, o impacto maior realmente vai ser na hora que a gente tiver 100%, que é essa próxima etapa. Então, nesse momento, o impacto é baixo e é a mesma coisa para o saving, né? Porque ainda passa na mão do comprador, né? Então, ainda não é comparável. Agora, realmente, foi só o ganho operacional. E essa quarta etapa é que realmente é a mudança de chave aí, que é onde a gente já estruturou, desenhou, mas ainda falta essa aplicação. Então, no próximo ano a gente pode voltar e trazer para vocês esses resultados aí. Beleza, obrigado. Parabéns, gente. Valeu. Boa tarde. Boa tarde. Gostaria de parabenizar também. Obrigado. Muito interessante e diferente, que nem o pessoal falou também. E a minha pergunta é, dentro dessa categoria que vocês falaram, que definiram as categorias das requisições e depois geraram uma lista de fornecedores para aquela categoria. Como que lidam com a parte de urgências, requisições de urgência, fornecedores mais regionais para determinado produto? Se tem separação entre requisições com SLA normal e SLA urgência. Nós temos sim separação dentro do processo, né? Tem as requisições emergenciais. Agora sim, né? Dentro do nosso processo, como agora está automatizado, a solicitação de cotação ela não é um problema quanto a prazo, que 1 minuto vai gerar ali, toda semana está rodando, então ela entra no bolo. A questão de urgência vai mudar mais realmente na parte de negociação, que hoje, como eu falei, ainda está com o comprador, então a gente ainda não teve esse impacto. Ele só vai colocar na fila dele de prioridade na frente da carteira dele. Você perguntou também quanto a... Seria a entrega, ser mais rápida, regional, onde tiver, não pegar um fornecedor nacional, por exemplo. Hoje, como a gente mostrou, né, 82% das compras vem no Sudeste. A gente está com um trabalho em paralelo, né? No cadastro de fornecedores e desenvolvimento, né? A gente tem uma equipe de gestão de fornecedores que envolve desde o cadastro até a gestão dessa turma, que é rodar realmente as localidades próximas, mapear fornecedores e trazer para o vendedor, aí ele já imputa automaticamente dentro do processo do robô, né, para fazer parte daquelas categorias. E assim, hoje ainda a gente tem um viés, né, voltado a valor, né? Então, na hora que entra um fornecedor regional, ele vai competir sim com os demais, porém, entra também o custo do frete. E aí é realmente onde ele pode ganhar e pode sair na frente. A gente está com um projeto em paralelo para poder desenvolver mais fornecedores da região, até para o impacto para a gente é enorme, ter que esperar 30 dias para a grande maioria dos materiais. E onde a gente está querendo tirar um pouco esse viés do preço para poder justamente trazer um desenvolvimento para a região maior, né, o que a MRN busca também, né, para poder desenvolver o oeste do Pará ali. Mas esse projeto ainda está em andamento, hoje ainda é realmente o preço, e ele ganha mais na questão do frete mesmo. Muito obrigada.
Mais alguma? Finalizou? Valeu, gente. Muito obrigado. viu? Valeu, pessoal. Obrigado.